Noite. Vou começar a live Black Friday, visitação padrão Parque Nacional. Estou abrindo aqui também a live no Instagram. O pessoal aqui está entrando, o pessoal no chat aqui. Bernardo Leopoldo, Eduardo, Paulo Júnior. Tudo bem com vocês aí? Opa, Joia, boa noite. boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite. É da onde? Eu? Isso. Tô falando de Belo Horizonte, Opa, legal. sou biólogo. Mas, É um bom início de para começar como biólogo, né? Depois ir para a área estudar os visitantes, né? Os turistas. É um animal muito verdade. intrigante. Mas os seus vídeos muito, muito legais, assim, muito inspiradores e é uma área que eu gosto muito, assim, muito bacana. Legal, fico feliz. Eu sou ecólogo e eu me dedico a estudar esse bicho que é o turista, né? Quem são, de onde vêm, o que comem, como se reproduzem na natureza. Eduardo, Paulo, tudo bem aí com vocês também? Tudo certo, boa noite. Falando de Itapetininga, tô com meu filho aqui na câmera assistindo um desenho aqui do lado, então por isso que eu tô com a câmera desligada. Mas daqui a pouco ele embala e eu vou conseguir acompanhar com calma. Legal, Eduardo. Aqui é assim também, né? Daqui a pouco eu passo o meu correndo aqui também. Pois é. Tô terminando minha formação em gestor ambiental. Minha primeira formação em administração foi em 99 e eu tô agora em busca de uma transição profissional porque o que eu faço até então não tem me tirado mais da cama, sabe? Não me animo o dia. Então tô terminando essa graduação para começar a atuar na área ambiental e essa é como eu sou também guia de turismo, né? Nessa transição eu resolvi me credenciar como guia de turismo para atuar com educação ambiental. Na área de gestão ambiental, eu quero trabalhar com educação ambiental e voltada para o turismo. Então eu tô aqui para aprender com vocês aí. Legal. O que eu vou mostrar aqui tem toda a base aí que a gente trabalha dentro do ICMBio, né? Nas áreas federais e também o que é usado nas áreas estaduais e municipais também. Muito bom. Serve tanto para proprietários de áreas quanto para pessoas que querem trabalhar na área também. Paulo, tudo bom? Entrou o Fernando aí também. Opa, tudo jóia? Boa noite. Boa Eu tô noite. falando de Itajubá, aqui sul de Minas. Tô terminando a graduação minha em engenharia ambiental. Eu conheci o trabalho seu, eu acho que foi o ano passado, no congresso que teve da Rede Trilhas, lá no Ibirapuera. Ah, legal. É, a gente aqui, eu estudo engenharia ambiental aqui na Universidade Federal de Itajubá. Dentro da universidade hoje a gente tem um grupo de pesquisa que chama Trilha Z e a gente estuda bastante essa parte do impacto ambiental do turista dentro da trilha. E isso daí é um assunto que, para minha formação de realização pessoal, é uma área que eu pretendo explorando um pouco mais, entendendo como que funciona e como que isso daí pode ser rentável para o engenheiro ambiental. Legal, interessante. O conhecimento que eu passei por essa fase também, de fazer o alinhamento, né, do conhecimento teórico, acadêmico, com o conhecimento prático de resultado, né, que isso que é muito importante também. E eu venho buscando fazer essa ligação aí, né, para não ter um conhecimento só teórico acadêmico, mas um conhecimento que sirva para empreender, por exemplo, né, para conservar, gerar renda e encantar as pessoas. Então, dentro do curso mesmo de engenharia ambiental, a gente tem bastante contato, assim, mas mais voltado para o lado empresarial, vamos dizer assim.
Mas para fazer a parte de mitigação, tem ali a parte de recuperação de áreas degradadas e tudo mais que dá para implementar o turismo, mas é algo que, pelo menos no meu ver, assim, não é tão explorado, tanto aqui na nossa região, quanto acho que num todo, assim, no potencial que o Brasil tem hoje. Isso eu vejo assim, foi por isso que me motivou também. A gente precisa aprender. Eu morei na Amazônia há um tempo, né? A gente tem que aprender a trabalhar com a floresta em pé, ou gerar valor para a natureza em pé, né? Para que a gente possa. O Brasil, o maior potencial do Brasil é trabalhar com a natureza, né? A gente precisa entender como é que funciona e tem que gerar renda também, porque a gente, as pessoas que vivem na natureza, próxima da natureza, elas têm que ter uma vida boa também. A gente não pode querer que só quem está na cidade tem uma vida confortável e quem mora próximo da natureza passa às vezes dificuldade, né? Dependendo da nossa estratégia de conservação. Então, eu também acredito no ecoturismo, num trabalho que gera qualidade de vida para as pessoas, né? Uhum. Mas é isso. Tamo aí. Certo. Tô, tô o Fernando aqui também. Boa noite, Fernando. Também estou aqui no Instagram. Se tiver alguém no Instagram que queira entrar direto no Zoom aqui, tá? A gente está com o link na bio aí, é só clicar e vir direto aqui pro Zoom, aí a gente pode interagir mais. É isso aí. Então ganhei até um coraçãozinho aqui, muito bom. Pessoal, então eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? Para vocês, explicar um pouquinho do método e da Black Friday que a gente está lançando hoje, tá? Tá entrando a Mariana aqui também. Olá, Mariana, boa noite. Tudo bem? Aqui vocês. Ô, Fernando, não estou te ouvindo mesmo, não. Não saiu o seu som. Acho que tava no microfone, estava mudo. Vê se você consegue. Vou ver se eu consigo tirar o mudo do seu. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não estou conseguindo. Tá mantendo mudo aqui. Vê se você consegue tirar o mudo aí. Mariana também, boa noite. Bem-vinda. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Preparei uma apresentação para facilitar aqui a explicação da Black Friday. Espera aí um pouquinho aqui, de novo. Tá aparecendo a apresentação, pessoal? Tá aparecendo. Legal. Quem está no Instagram, eu estou com uma live aberta aqui. Quem quiser ver a apresentação, tá? Entra no Zoom aqui para poder estar acompanhando. Então, a gente está com a live aqui só para poder as pessoas saberem que a gente está aqui no Zoom para quem quiser conhecer a oferta de primeira mão. Então, vamos lá. É, O que vocês vão ver aqui são fotos, são das minhas experiências também, né, dos lugares que eu tenho andado aí, e contar um pouquinho aqui pelo que eu vi que as pessoas que estão chegando, né, e os meus alunos também, eu gosto de sempre começar explicando um pouco a essência, né, do que a gente está fazendo. Então, tem essa frase da Mary Davis que diz: uma caminhada na natureza leva a alma de volta para casa. Então, todo esse trabalho, tá, que eu faço, que eu venho fazendo há uns mais de 20 anos, a essência é essa, tá? Quando eu era jovem ainda, assim, eu trabalhava com publicidade, aí eu tive uma crise existencial, fui para Ilha Grande, não sei quem conhece ali a Ilha Grande no Rio de Janeiro, e eu depois fui para Itacoatiara, no Rio de Janeiro também, ali perto de Niterói. Passei uns 15 dias só acampando com meu cachorro, só em contato com a natureza. E aí eu reencontrei assim uma conexão com a natureza e eu percebi que todos os problemas que eu tinha, as crises existenciais que eu estava passando,
era um reflexo decorrente da minha desconexão com a natureza. Então, daquele momento em diante, eu entendi que a minha missão é reconectar as pessoas à natureza. Muito tempo depois teve o Avatar aí, né, que acho que pensaram a mesma coisa que eu, mas eu venho nessa batalha também aí para a gente. O que eu vejo hoje, o reflexo, né, que a gente vê o lixo, a degradação ambiental, a poluição, é um reflexo do que as pessoas têm dentro delas mesmo. E eu vejo assim que a forma de transformar isso é reconectar as pessoas. Quando as pessoas se reconectam com a natureza, que é a força criadora, né, da vida, isso gera um propósito, um sentido que faz com que elas revejam, tem uma outra perspectiva da vida. Então, e eu encontrei no ecoturismo a melhor ferramenta, a mais eficiente para a gente poder criar essa conexão das pessoas, né? Porque a gente precisa estar nos lugares e sentir a força que vem da natureza para poder se conectar com ela. Isso é assim, a gente falando na essência do trabalho, né? Falando em termos assim de essência mesmo, de sentido. Mas como é que a gente faz isso na prática, né? É importante a gente transformar esses nossos sonhos, né, e objetivos em coisas práticas. Então, o que que eu chamo isso? Como é que eu defino isso na prática? Então, eu tenho essa ligação com a natureza e sinto que quem está aqui também tem. E o objetivo é transformar essa ligação num projeto que seja sustentável, né? E a sustentabilidade é um tripé. Para ser sustentável mesmo, tem que ser sustentável ambiental, tem que ser social e econômico. Então tem que ter sustentabilidade, preservação. Esse é assim a base, né, do projeto. Ele tem que ter conservação, ele tem que preservar e conservar a natureza, mas ele também tem que encantar os visitantes, fazer bem para a comunidade que está ali envolvida e também ser rentável, gerar renda para a unidade de conservação, para o proprietário, para quem está trabalhando no projeto. Então, isso é sempre importante a gente ter essa perspectiva, né? E o Visitação Padrão Parque Nacional traz essa lógica. E isso tudo, assim, ele é bonito de falar, mas é importante a gente pôr a mão na massa, né? Então, aqui, meu filho, né? A gente foi para a Serra da Capivara nessas férias aí de meio do ano, e aí tá ele aí botando a mão na massa, né? Porque quando a gente tem essas experiências de contato com a cultura, de fazer, é muito mais marcante. Essa é uma das coisas que eu ensino no Visitação, né? Tem dois tipos de experiência que são as mais marcantes. Aquelas a gente tem contato com os animais, com fauna, né? Observação e contato com fauna, ou então com cultura tradicional. Isso faz a experiência ficar. A gente vê os olhos ver a natureza pela visão de uma comunidade tradicional é muito forte, intensifica a experiência. E é isso que eu também tô trazendo nessa Black, é uma oferta para quem quer pôr a mão na massa, para quem quer mesmo assim se debruçar sobre um projeto, fazer, se dedicar e aprender, né? Aprender na prática. Isso surgiu, né, das minhas experiências, das minhas andanças. E eu vejo assim que isso é um caminho natural. A gente sempre tem um medo de errar, né? Eu continuo. Hoje eu trabalho com treinamento e ensino há muito tempo, mas hoje estou na internet também. E isso também dá um friozinho na barriga, né? Começando nesse formato. E eu estou aprendendo agora sobre marketing, comunicação digital, né, para fazer o meu planejamento. Então, planejamento é importante. Quando a gente não tem planejamento, a gente é sujeito a ficar perdido, não saber o que precisa fazer, qual é o próximo passo. E ter referências. Ter referências é muito importante. E todo o método, eu trabalho ele assim, sob referências de diversos, do Brasil e de outros países, as melhores referências. Então, só para quem não me conhece, né, eu comecei no IBAMA na época, em 2002, já era guia, trabalhava como guia em São Paulo, conectando as pessoas à natureza. Em 2002, passei no IBAMA e comecei a trabalhar já numa perspectiva de gestão. Em 2009, tive uma primeira oportunidade de ir para os Estados Unidos, conheci ali Montana, Wyoming, Yellowstone, os parques ali do norte dos Estados Unidos. Aquilo abriu meu entendimento, que era muito mais simples do que a gente fazia no Brasil, não precisava inventar a roda. Os americanos já estavam fazendo há mais de 100 anos, né, trabalhando com a visitação nos parques, a gente precisava era aprender com quem já sabia. Eu voltei para o Brasil e eu e mais um grupo de pessoas, a gente começou realmente a investir na nossa aprendizado, né?
Eu mesmo viajei para muitos países, né? Aqui, fotos aí, a gente foi conhecer parques na América do Sul, na Argentina, na África, diversos parques, né? Ali glaciares, né? Que ali embaixo. E depois continuei trabalhando em outros continentes, né? Então, fui para a Flórida fazer um doutorado na Flórida estudando esse tema, né? Hoje eu estou de licença do ICMBio, comecei a trabalhar como consultor internacional. Ali embaixo aqui tem um parque na Albânia, onde eu fiz o planejamento de interpretativo do parque, o plano de uso público e o planejamento interpretativo desse parque, né? Então hoje venho trabalhando recentemente esse ano, né, em Angola, né? Fiz outras viagens aí também para outros países e cheguei e estou também trabalhando para a IUCN de forma voluntária, né? Para a Comissão de Áreas Protegidas, como presidente do Grupo de Turismo em Áreas Protegidas da IUCN, que é o braço ambiental da ONU, né? Inclusive, amanhã vou representar a IUCN num seminário aqui em Brasília sobre patrimônio mundial. Então, um pouquinho da minha carreira, né? E um pouquinho dos meus resultados, né? Então, a gente tinha o ICMBio, né, tinha muitos desafios e a visitação ela não era uma prioridade, então a gente enfrentamos muitas resistências, né? Tem muitos biólogos aqui no ICMBio que veem o visitante, o turista, como uma espécie exótica, invasora, que precisa ser assim controlada, se não dá para eliminar, controlar, né? E isso a gente vem fazendo uma massa crítica dentro do Instituto, mostrando que não é desse jeito, que a visitação tem muito mais benefícios do que impactos negativos. Ela tem impactos, eles têm que ser manejados, mas os benefícios superam em muito, né? Então, a Floresta Nacional de Brasília, para quem não conhece aqui em Brasília, ela passava por uma situação dessa, assim, era perigoso andar lá dentro, tinha umas situações difíceis, e me chamaram para reabrir a Floresta Nacional. Então, eu fiz todo o projeto de uso público na floresta naquele tempo. Chamei, por exemplo, até inclusive a polícia militar para estar andando lá dentro. Mobilizamos os ciclistas que andavam lá, os caminhantes, reformando as trilhas. Quando a gente começou a reformar as trilhas, a gente encontrou armadilha de caça. Então, os fiscais nunca iam encontrar, porque a gente andou em locais que os fiscais não andavam, né? Então, isso foi a visitação que gerou esse benefício para a unidade. Encontramos um plantio de maconha, plantando em vaso, assim, tivemos que remover da Floresta Nacional, né? Independente das preferências individuais de cada um, mas ali não era o local adequado. E encontramos uma ossada humana, alguém que tinha sido assassinado ali, nunca tinha sido achado o corpo, e abrindo trilhas a gente identificou onde é que estava. A gente fez a reabertura da reinauguração da Flona, né? De um ano para o outro, a visitação passou de 50 para 70 mil, hoje já está com mais de 120 mil, o que a gente está contando, né? Tem algumas entradas que a gente não conta ainda, precisa melhorar essa gestão de controle da visitação, mas a Flona vem cada ano melhorando a visitação. Então, isso é um ordenamento, né, com um padrão de qualidade que a gente foi fazendo assim caseiro, tá? Esse trabalho que a gente fez não teve investimento assim, não veio um grande investimento de fora, foi mesmo assim mobilização, organização, trabalho com a equipe, voluntários, né? E fizemos a coisa acontecer. Um outro exemplo numa área privada, que é um seringal na Amazônia. Fui presidente de uma ONG 3 anos, depois que peguei licença do ICMBio, e um dos trabalhos que essa ONG faz é preservar um seringal de 8 mil hectares entre o Acre e o Amazonas. E a principal fonte de renda deles é expedições de turismo nesse seringal. Então é uma experiência muito interessante. Você viaja, passa uma semana lá, aprendendo com os seringueiros um modo de vida seringueiro, fazendo trilha, conhecendo as árvores, as propriedades medicinais dessas árvores, entendendo como é que corta a seringa, como é que é uma poronga, o que é uma poronga, o que é uma faca de seringa, o que é um saco de caucho, né? Toda essa cultura do seringueiro e você tem essa oportunidade de vivenciar a floresta com o seringueiro, que é muito interessante. E nesse trabalho a gente fazia expedições durante o ano e com 3 expedições que a gente fez e mais algumas atividades com pessoas locais, né, usando as técnicas dos parques nacionais, a gente teve mais de 320 mil reais de arrecadação.
Então, foi uma experiência muito importante. A gente pôde melhorar a infraestrutura do Seringal, comprar equipamentos, né, organizar o que era preciso ali para esse trabalho estar funcionando. Eu continuo apoiando o ICMBio, tá? Estou de licença, mas há 2 semanas atrás eu estava na academia do ICMBio. O ICMBio tem uma academia em Campinas, né, chama Acadebio, e eu estava lá nessa academia durante uma semana dando treinamento para as pessoas do ICMBio, tá? Então, aqui está assim a foto aqui, na frente aqui, alguns são instrutores, né? O presidente do ICMBio estava lá também para um outro evento, mas participou do nosso evento também. E os alunos, os próprios analistas também receber essa instrução, praticamente a mesma orientação que eu adaptei aqui para áreas estaduais, municipais, áreas privadas, para consultorias, foi o treinamento que a gente dá para o ICMBio. Eu, inclusive, estou trazendo coisas agora que eu estou aprendendo, trabalhando com RPPNs e com áreas privadas, trazendo algumas coisas, algumas inovações para o ICMBio também, que foi muito bem recebido nesse encontro que a gente teve há 2 semanas atrás. E o método, basicamente, ele tem 3 passos, tá? Eu não vou entrar nos detalhes hoje. Hoje a gente vai falar da oferta, mas para quem não conhece, né, esse método ele é bem assim, ele é prático mesmo, tá? São 3 passos. A gente começa com uma avaliação geral, né? Toda a análise de ecoturismo, a gente tem que fazer que no turismo a gente chama de análise de mercado, né? Então a gente olha para a área. Por exemplo, se é uma área pública ou se é área privada, a gente olha para as características dessa área e a gente olha para as características do destino turístico. Então, é uma análise de oferta turística, né? Então, a gente faz essa análise de oferta e demanda para poder entender para poder caracterizar a área, né? Que a gente chama de ambiente interno a área e ambiente externo o destino turístico. E para isso, a gente usa uma ferramenta que chama Índice de Atratividade Turística, que eu criei adaptei do turismo para a unidade de conservação, áreas naturais, no doutorado, né, que é o IAT. E eu vou estar agora, assim, para essa oferta, eu desenvolvi ele em formato de HTML, que vai gerar um relatório que vocês vão ver mais na frente. Então, é uma ferramenta nova que eu vou estar trazendo aqui para essa turma da Black. Então a gente faz primeiro essa avaliação, depois a gente faz uma definição estratégica, tá? A gente entende aí qual é o perfil da área, o perfil do proprietário ou do órgão, né? Se é, por exemplo, um órgão federal, estadual, municipal, se é uma reserva extrativista, se é um parque, se é uma floresta nacional, ou se é o proprietário é uma RPPN, ou se o proprietário tem alguma habilidade especial, se ele gosta de poesia, se ele gosta de pássaros, se ele gosta de astronomia, a gente entende qual é o perfil desse proprietário, né? Então, primeiro a gente entende o perfil da área, entende o perfil do proprietário, e aí a gente entende qual é o perfil ideal do visitante, né? Então, por isso o triplo perfil, porque a gente conecta esses 3 perfis e a gente encontra experiências únicas, tá? Que só aquela área pode oferecer, porque só aquela área tem aquele proprietário, só aquela área está naquele lugar, e aí a gente vai encontrando a essência daquela experiência que a pessoa vai oferecer. Isso gera uma individualidade ali, uma exclusividade que é muito interessante. E isso o ICMBio, isso que eu levei para o ICMBio. O ICMBio não gostou bastante dessa estratégia para a gente fazer essa definição estratégica. Isso aprendendo isso com as propriedades privadas. E depois a gente vai para o crescimento tático, né? Então a gente vai para uma análise, depois uma avaliação estratégica e depois uma avaliação tática, que é quando a gente vai entender quais são as atividades ideais, os serviços, as infraestruturas e o ordenamento para as experiências que a gente definiu na definição estratégica, né? Então a gente define quais experiências a gente quer oferecer para os nossos visitantes e aí a gente vai para o planejamento tático mesmo, como é que isso vai funcionar no chão, né? No espaço, né? No espaço da área, né? Então, usando essas 3 ferramentas, a calculadora do IAT, o triplo perfil e o Rovuc, que é uma ferramenta que a gente adaptou dos americanos, tá? Que em português chama Rol de Oportunidades de Visitação e Unidade de Conservação. Tem um manual que é do ICMBio, eu sou um dos autores, e que a gente usa, as unidades de conservação usam esse manual para fazer os seus planejamentos
e a gente vai aprender também a fazer isso para a nossa área, para a área que a gente está trabalhando. Então, isso é o método, tá? O que hoje é oferecido para os alunos são as aulas gravadas, então vocês vão ter acesso ao aplicativo da Hotmart. Vocês podem ter esse aplicativo tanto no computador quanto no telefone. E vocês podem assistir às aulas quantas vezes quiserem, né? Tem 5 módulos aqui, com aulas para cada um daqueles 3 passos. E você pode, por exemplo, baixar essas aulas, tanto no computador quanto no telefone, e assistir onde você quiser. E tem outros cursos que eu faço também na Hotmart. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu coloco as aulas, eu vou ouvindo alguma dessas aulas que são mais teóricas no carro, ou eu estou pedalando, eu estou correndo, eu estou ouvindo essas aulas também. Quando às vezes, assim, isso é muito interessante, porque a gente tem ideias ouvindo outras pessoas falando das experiências, né? Então, às vezes, tem aulas que é bom a gente estar anotando e fazendo ali no momento, mas a gente também tem momentos ouvindo essas aulas, isso vai gerando para a gente ideias para a gente aplicar na prática do nosso dia a dia. Então, essas aulas gravadas são a parte principal, o curso está todo disponível já para quem comprar agora na Black Friday. Tem umas aulas ao vivo, tá? A cada mais ou menos 15 dias tem uma aula ao vivo. A gente já teve 4 aulas, uma aula sobre interpretação ambiental, que é um tema muito importante, como é que a gente faz a mensagem chegar no coração das pessoas, sobre monitoramento, tá? Isso também é um tema que é muito importante, como é que a gente monitora os impactos, como é que a gente monitora a qualidade da experiência, como é que a gente monitora o número de visitantes, né? Então, essas aulas ao vivo, elas vão trazendo outros temas que não são diretamente o planejamento, mas que influenciam indiretamente toda a gestão da área, né? Mas como o curso é de planejamento da visitação, do ecoturismo, essas aulas eu estou trazendo como aulas bônus e outros temas. A gente já tem previsto aulas para trilhas, aulas para busca e salvamento, gestão de pousadas, tá? A gente já teve aula sobre turismo de base comunitária e certificação também, que é muito importante. Já tem alguns dos alunos que já estão nesse nível, né, de fazer certificação ambiental. A gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo, os alunos estão todos no grupo. Eu tiro dúvidas diretamente no grupo, a gente posta coisas, os alunos também podem me mandar mensagem, tá? Eu respondo todas as mensagens diretamente. Eu que dou, se alguém tiver alguma dúvida durante o curso, durante o projeto, só me escrever, tá? Que eu respondo e vou dando como a gente vai interagindo. Então, diretamente comigo. Hoje eu tenho mais ou menos 40 alunos, então hoje eu ainda posso estar fazendo esse trabalho de estar fazendo esse contato direto, tá? Então todo mundo que for entrar na Black a gente vai poder se conhecer. Eu conheço os alunos pelo nome, sei dos projetos e procuro dar esse atendimento, tá, individualizado. Tem uma biblioteca que fiz, eu que montei, eu sou o curador, né? Então, com regras da BNT, os PDFs das aulas, GSTC é um sistema de certificação, né? Os manuais do ICMBio, os manuais da UCN, modelos de planejamento de uso público e de ecoturismo, manuais do Ministério do Turismo, a planilha do IAT e planos de uso público do Brasil, de Cabo Verde, estaduais, materiais sobre trilhas. E quando alguém demanda alguma coisa nova, eu faço a busca desses materiais entre a minha biblioteca pessoal e disponibilizo de forma organizada para os alunos. Aqui estão alguns dos meus alunos, tá, que já estão participando do curso, tem outros que estão iniciando, mas esses aqui já são grandes propriedades ou de médio ou grande porte, que já estão operando num certo nível de qualidade e que, mesmo assim, estão vendo valor, tá, em estar participando das aulas e dos momentos ao vivo também. Eu vou colocar aqui 2 depoimentos para vocês verem, tá? De 2 alunos. Esse aqui é Pedra dos Ventos, que fica no Ceará, né? O Antônio é uma pessoa muito interessante. Bom, pessoal, isso aqui é a nossa Caatinga, né? Estamos aqui no meio do Sertão Central do Ceará e a gente está fazendo o curso Visitação Padrão Parque Nacional. E a partir desse curso a gente já implementou algumas coisas que foram muito importantes aqui para a nossa área, que são 125 hectares. E a gente hoje somos referência, né, de observação dos pássaros, somos digamos assim, um hotspot que está em segundo lugar em diversidade de pássaro. E também já fizemos vários estudos de animais aqui, como felinos, né? A gente já observou vários felinos, vários outros animais da Caatinga que estão presentes aqui nessa nossa
nessa nossa área. É muito importante colocar que, devido a esse curso, a gente já conseguiu implementar algumas coisas importantes, como a corrida de montanha, onde o Thiago nos deu várias dicas e pessoas que a gente podia contactar e fazer esse network. Outra coisa importante também foi as sinalizações da nossa área, né? Nós temos 5 trilhas demarcadas, são 6 quilômetros de trilha nessa serra, nessa montanha, com vários mirantes, várias visuais. Temos também uma área de telescópio, onde nós construímos aqui uma cúpula de observação. Então, tudo isso chegou junto exatamente com essas informações que tem no curso Visitação Padrão Parque Nacional. Isso tudo deu um up na nossa estrutura, né? Sem contar são outros detalhes, como a gente começar a anotar o pessoal que está chegando, o que é que eles buscam, o que é que eles querem, e uma série de importantes dicas para que a gente possa manter, digamos assim, nossa estrutura num padrão bastante interessante para a visitação e que ela possa crescer cada vez mais. E também nós podemos, com essas informações, começar a ajudar pessoas que também têm essa vontade de criar, de elaborar e saber se sua área está propícia para a implementação de alguma coisa nesse sentido. Então, muito obrigado e a força que eu dou é o seguinte: faça um curso, que esse curso traz muitas informações importantes. É isso aí. Então, o Antônio, a gente abriu um nicho que ele não trabalhava, que é o nicho de esporte, né? Tem muita gente na região dele ali que faz corridas, ele tem uma área muito interessante para fazer corrida de montanha, e ele começou agora a trabalhar com esse nicho também, tá? Quando ele tem a corrida, ele lota o hotel dele, ele tem uma área grande, né, com várias trilhas, onde ele faz essas atividades. Também ele gostou muito da parte de sinalização. Eu tenho toda uma parte de como que você faz sinalização você mesmo, aprende a fazer a sinalização, né? Você pode contratar, mas você pode fazer você mesmo também, que é muito interessante. Esse aqui já é um aluno que está começando, tá? É o João Bosco e ele trabalha com agrofloresta. Meu nome é Bosco, sou agricultor familiar e pratico agrofloresta, né? Uma agricultura regenerativa, onde se preserva os recursos naturais, né? E se regenera esses recursos naturais, como o solo, córregos, rios, lagoas, né? A gente faz agrofloresta porque a gente tenta imitar a natureza, né? A natureza rica e próspera, né? Uma floresta, ela alimenta a vida, inúmeros animais. E essa oportunidade que eu estou tendo hoje de fazer esse curso com o Tiago, Visitação Padrão Parque Nacional, veio bem a calhar com o que eu tenho interesse em fazer, trazer pessoas que possam conhecer esse método também de se plantar imitando a natureza, né? E o Tiago traz uma série de informações importantes, porque ele conhece muitos parques nacionais e até no exterior faz muitos trabalhos também em muitas regiões do mundo e aqui no Brasil em muitos biomas diferentes, né? E traz para o agricultor, para o morador, para o ribeirinho, para os povos ancestrais, os quilombolas, né, a chance também de ter resultados econômicos com essa prática, né? Claro, nunca colocando a questão econômica acima dos nossos ecossistemas, né? Mas também que seja uma coisa sustentável e que dê condições ao homem que mora na Terra viver em harmonia com a natureza, ser feliz e fazendo a vida prosperar. Foi muito interessante. O senhor Antônio ele está começando, ele não sabia como começar. No grupo do WhatsApp, a gente começou a falar sobre o projeto dele. Ele escreveu uma proposta, mandou para o grupo, e o grupo de alunos, a gente foi trabalhando junto e melhorando a proposta dele. Hoje ele já está para implementar essa proposta já para esse verão. Ele já vai começar uma estratégia com os hotéis da região para começar a levar os primeiros grupos no formato. A gente auxiliou ele a desenhar o roteiro, precificar, colocar quais os serviços ele ia começar iniciando e a estratégia de comunicação dele. Então, isso é o curso como ele é hoje, tá? Então, hoje a gente tem o acesso de 1 por 1 ano, tá? O acesso é por 1 ano, grupo exclusivo do WhatsApp, o acesso por 1 ano às aulas gravadas, as aulas ao vivo, quinzenais, a biblioteca técnica e garantia de 30 dias, tá? Esse é o valor hoje que esses alunos pagaram, né? A prazo, 1.170, tem o valor à vista também. Então, esse é o que é hoje como está a oferta até hoje. Uma coisa que eu tenho visto, né, algumas pessoas me procuram, geralmente assim são umas coisas assim que as pessoas me falam, né? Eu não tenho dinheiro para investir em estrutura agora, ou eu não entendo nada de turismo, eu vou acabar errando, né? Ou na minha região não tem turista, acho que ninguém viria até aqui. Ou então tenho medo de investir e não ter retorno.
Então, um dos princípios, tá, do método Visitação Padrão Parque Nacional, que eu aplico nas unidades de conservação também, porque a gente acha que as unidades estão cheias de dinheiro, né, os parques, mas não é bem assim. Lá também, e nas áreas particulares, isso também está funcionando, tá? É a espiral de sustentabilidade. Começar pequeno e ir crescendo. Isso, inclusive, eu recomendo para quem tem dinheiro também, tá? Porque a gente precisa começar de uma forma que a gente precisa entender o que que a área quer dizer para a gente. Precisa sentir o espírito do local. E precisa ir implementando gradualmente para, às vezes, até evitar de causar um impacto desnecessário. Porque se não é só o dinheiro de colocar ali a estrutura, é entender o que que aquela área tem para oferecer, entender qual é o público, qual é o perfil do visitante que vai se interessar e gradualmente coletando essas informações. Porque a gente precisa dos dados, tá? Isso é uma coisa que eu oriento também, a gente ter os dados, transformar esses dados em informação, né? Então é importante o planejamento por isso. Essas informações a gente começa a planejar com elas e a aplicação dessas informações vão virando conhecimento e a sabedoria de quem vai aplicando o trabalho, né? Um exemplo dessa lógica que eu falei lá no começo, da gente ligar as pessoas à natureza e assim oferecer experiências que preservam, conservam, encantam e geram renda. Então, até aqui é o que a gente vem trabalhando hoje, e agora eu vou falar da nossa oferta da Black Friday, que vocês estão aqui para conhecer essa oferta. Então, primeira coisa que eu já anunciei, venho anunciando nos grupos, e eu sinto que é uma coisa que eu tenho alunos que estão precisando, tá? Tem alunos que se viram muito bem com as aulas gravadas, mas eu sinto que tem alguns que precisam no momento junto, né? Se parar para se dedicar àquele momento. Então, a primeira coisa que os alunos que entrarem na Black vão receber vai ser uma imersão prática de 2 dias, né? Então, a gente vai ficar junto 2 dias, de manhã e de tarde, se precisar de noite também, para a gente fazer aqueles 3 passos, tá? Fazer a caracterização, calcular o IAT, definir o triplo perfil e começar a especializar no Rovook, tá? Então, por exemplo, quem ainda não recebe visitantes vai ter condição de desenhar uma primeira proposta para começar a trazer o primeiro grupo, os primeiros visitantes ainda nesse verão, tá? Quem já trabalha com alguma área, vai ser a oportunidade de parar aquele momento e definir uma nova estratégia, melhorar a experiência que está oferecendo, reavaliar o que está oferecendo, de repente aumentar o ticket, poder aquele momento para redefinir a sua estratégia de uma maneira mais planejada. Então, isso é uma coisa assim que vale muito, tá? Porque a gente vai estar fazendo junto, eu vou estar acompanhando todas as pessoas que vão estar presentes, que vão fazer essa compra, né? Nesse momento, nessa live de 2 dias. Vai ser ela toda comigo. E aqui vocês vão sair com o planejamento já, um primeiro planejamento já pronto, né? Falei que meu filho ia aparecer aqui, ó, meu filho aqui atrás olhando aqui para nós aqui. Eu tô no meio da live. Te avisei. Segunda coisa que vocês vão receber, tá? Esse aqui eu falei hoje, mas a gente não anunciou. Até me emocionei aqui um pouquinho, peraí. Que eu falei, mas eu não anunciei no Instagram, né? Eu estou concluindo agora, tá? Uma nova calculadora do IAT. Vocês inserem a informação e ela gera um relatório, já assim, é um relatório genérico, tá? Mas é um relatório que já fica pronto para vocês começarem a trabalhar as informações. Então, você vai saber como é que é o seu índice final de atratividade turística, o ambiente interno, o ambiente externo, e ele já começa a trazer algumas recomendações também. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade que vocês viram lá que a gente fez isso nessa semana também. A gente fez ao vivo com os alunos, né? Fizemos um teste da calculadora já, e ela é da Fazenda Colomi, tá? A gente fez a análise deles ali e já definimos, e durante a aula, a oficina, né, que eu fiz com os alunos, a gente já pôde ir aconselhando ela como que ela pode melhorar a estratégia dela. Então, isso vai ser utilizado durante essa imersão e depois vocês vão ter disponíveis para vocês usarem quantas vezes vocês quiserem, tá? Porque ela serve para vocês tirarem uma fotografia do momento, mas também planejar cenários, criar estratégias para o futuro, mexer nas variáveis e ver como é que isso influencia a atratividade da sua área. Para quem quer trabalhar com consultoria, isso é muito útil, tá? Porque você vai poder entregar esse tipo de informação que você encontra nos relatórios do ICMBio,
praticamente todos os planos de uso público do ICMBio, hoje eles têm o IAT, tá? Que eu desenvolvi no doutorado, mas que foi incorporado e que hoje é uma ferramenta que a gente utiliza no ICMBio. Quem for trabalhar com consultoria vai poder estar fazendo esse tipo de relatório também. E outra coisa que que está sendo muito legal, que eu estou finalizando o desenvolvimento, eu estou criando um condutor de trilha de planejamento, tá? Eu já até batizei, o nome dele é Silvestre, e ele vai ser o seu auxiliar virtual para fazer o seu planejamento, tá? E para depois vocês estarem trabalhando, vocês vão ter disponível ele 24 horas para perguntar o que vocês quiserem. Eu estou instruindo ele, criando os prompts para poder conduzir o planejamento. Tá? Então, quando vocês forem fazer o planejamento, vai ter alguém que vai estar fazendo a parte mais difícil, né? Já vai estar sendo feito pela IA, e vocês vão só conduzindo o projeto, o trabalho, para que o documento fique com as melhores informações. Então, isso aqui vai ser um bônus que eu acho que está facilitando muito a vida. A gente tem que aprender a trabalhar com as IAs, e elas facilitam muito para que a gente possa avançar na elaboração dos nossos projetos. E também vocês vão receber esse aqui ainda em formato de planilha do Excel, tá? A planilha da espiral de estruturação. Eu falei dela lá no começo. Aqui vocês vão poder avaliar o projeto de vocês ou projetos que vocês estejam trabalhando, avaliar a questão ambiental, social e econômica do projeto. Em quais aspectos, quais variáveis, se ele está um projeto sustentável na parte ambiental, se ele é um projeto sustentável na parte social, se ele é um projeto sustentável na parte econômica, e aí isso auxilia a definir as estratégias de implementação. Às vezes o projeto ele é muito bom ambientalmente, mas ele não gera renda. O que vai acontecer? Qual é o futuro desse projeto? Uma hora a pessoa não vai aguentar mais. Ou é uma pessoa que tem dinheiro de outra fonte para colocar na área, ou então uma hora ela vai parar. Né? Então, essa planilha auxilia muito a entender isso, quais são essas variáveis que a gente tem que olhar para definir a sustentabilidade da área. Então, esses são os bônus, tá, que eu estou criando. Esses aqui, os alunos vão receber junto. Os alunos que estão aqui também, que estão no curso, não estão tendo essa oportunidade. Para a Black Friday, que está começando a chegar essas ferramentas, tá? Estou preparando, estou aperfeiçoando o curso, né, com a experiência desses primeiros alunos para quem vai começar agora. Então é isso. Né? Como eu disse, o curso hoje tem um acesso um ano completo, vocês vão ter um acesso também, tem o grupo de WhatsApp, tem as aulas ao vivo quinzenais, a biblioteca técnica e a garantia de 30 dias, tá? Por R$ 1.178. Os bônus da Black Friday, eu estou colocando aqui como a imersão prática de 2 dias, com o valor de 1.900, tá? Estou usando o valor do Sebrae, como que é uma mentoria, né, de 16 horas. Quanto que valeria isso? Tá? Para estar fazendo uma mentoria dessa. E vocês vão ganhar, quem fizer a inscrição hoje, vai ganhar uma segunda cadeira, tá? Então, para trabalhar no mesmo projeto, tá, gente? Mas se você tem uma pessoa da sua família, se você tem um sócio, se você tem um parceiro, se você tem um gerente, se você tem alguém que você quer trabalhar junto, você vai poder colocar essa pessoa no projeto junto com você. Tá? 2 cadeiras para poder estar acessando. Isso duplica o valor da oferta, né? Estou colocando aqui um valor simbólico, tá? E essas outras não estou nem precificando quanto que é a calculadora, ou a IA e a planilha espiral da estruturação, porque eu nunca vendi elas, tá? Mas eu vou vender, mas na frente essa calculadora ainda vai ser um projeto independente, tá? Mas por enquanto isso aqui tudo vale mais de R$ 2.000, tá? Então o curso hoje 1.170 e os bônus que eu estou oferecendo aqui na Black 2.097. Então, se a gente fizer as contas, né, somando o curso e o bônus, o valor chega em R$ 3.275. E agora eu vou falar para vocês o preço que eu vou fazer, tá? Porque eu estou querendo mesmo assim aplicar, eu estou querendo ter mais oportunidade para mais pessoas, ver o método ser aplicado, tá? Eu comecei esse curso online em fevereiro, né? Eu ainda estou com 40 alunos, eu sinto que eu estou assim ainda no começo, né? E eu quero ter mais pessoas, mais experiências que possam aplicar o método, conhecer, então eu vou fazer uma oferta muito especial, tá? Para quem entrar nessa Black Friday. Eu só quero mostrar aqui para vocês mais 2 depoimentos de outros 2 alunos que falam coisas muito interessantes que estão vivenciando no método, e aí eu vou falar o valor para vocês.
Meu nome é José Antônio Costa Sintra, sou engenheiro civil de formação e proprietário de uma fazenda na cidade de Itamonte, Minas Gerais, com 457 hectares de florestas de altitude, localizada ao lado do Parque Nacional do Itatiaia. E eu sempre achei que a minha propriedade tinha um potencial turístico muito grande, mas transformar esse potencial num produto turístico é difícil. Quando eu tive conhecimento do curso Visitação Padrão Parque Nacional do Thiago Beraldo, eu achei que era a peça que faltava no meu quebra-cabeças. É um curso muito bem estruturado, tem muita coisa teórica fácil de entender. O Thiago dá uma assessoria grande para a gente, e eu já calculei o meu IAT, já vi o meu ROVUC, e agora eu sei como, quando e aonde investir para que eu tenha um produto turístico rentável na mão. Então, o José Sintra, ele está começando, né? Ele já definiu que a estratégia dele agora, ele ainda não quer trabalhar diretamente com o visitante, num processo muito complexo. Então, a estratégia dele hoje vai ser trabalhar com Airbnb. Ele está instalando glampings na área dele. Ele tem uma vista maravilhosa da propriedade dele, de toda a serra do Itatiaia, e ele vai trabalhar com Airbnb no formato de glamping, né? Ele está no final da Serra Fina, é uma travessia que tem, e ele está no final dessa área, e o método está auxiliando ele a desenhar essa experiência que ele vai colocar em prática. E para finalizar os depoimentos, esse aqui é o Renato Hollenberg, ele é um dos proprietários de uma das propriedades mais bem implementadas e que está participando do método. Olá, Beraldo. Estou aqui para agradecer pelo trabalho que você tem feito com a VPPN, Visitação Padrão Parque Natural, para todos nós que militamos na atividade. Estou aqui falando com dois chapéus. O método e o curso têm sido útil tanto para o meu empreendimento particular da Reserva Mata Grande, onde eu estou nesse momento, como também como presidente da Associação dos Moradores e Amigos da Mata Atlântica, que está responsável por implantar um território empreendedor de turismo de base comunitária, onde buscamos sustentabilidade em amplo espectro a respeito das atividades que são implantadas, né? Buscando sempre o equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e a economia. Todo o método que você criou e nos disponibilizou tem sido muito útil no sentido de análise, anamnese, tomada de decisões, escolhas de caminhos e a própria implantação das atividades. Tem sido de fundamental importância, tanto para a minha iniciativa privada como para a iniciativa da associação. Quero parabenizá-lo e agradecê-lo por compartilhar esse conhecimento tão precioso que você adquiriu ao longo da sua jornada profissional. Estamos aqui sempre à disposição. Um forte abraço. Então é isso, pessoal. Sem estender mais, eu vou agora assim para a gente falar aqui o preço da Black, tá? Então, o que tá incluso, né? O curso Visitação Padrão Parque Nacional, que já os alunos têm acesso, com 1 ano de acesso, grupo de exclusivo do WhatsApp, as aulas ao vivo quinzenais, a biblioteca técnica, garantia de 30 dias, tá? Eu vou manter essa garantia de 30 dias. Normalmente na internet a garantia é de 7 dias. Eu estou dando 30 dias. Vocês vão poder entrar, fazer as aulas, tá? Fazer a imersão. Eu confio que vai ser que quem entrar vai gostar, que eu estou disponibilizando para vocês a imersão, tá? Dentro da garantia. Se vocês verem que não é para vocês, é só pedir o reembolso. Não tem precisado de nenhuma explicação, tá? Eu estou colocando mesmo assim confiando mesmo assim que estou oferecendo um produto que as pessoas estão gostando. Além disso, né, a imersão prática de 2 dias, um acesso extra para quem fizer hoje, tá, a inscrição, a calculadora do IAT, o condutor de trilhas, né, o Silvestre, a planilha espiral de estruturação, e tudo isso, né, que vale o valor total de 3.275. Então, hoje não, assim, oferecendo para quem fizer a inscrição, quem entrar no método Visitação Padrão Parque Nacional, né, o preço cheio hoje é 1.170, com os bônus está ficando em 3.285, mas eu vou oferecer para quem entrar nessa Black por 12 vezes de R$ 78,60, tá? Esse é o valor que eu estou oferecendo nessa Black para quem entrar agora e quiser fazer junto comigo a imersão para já sair com um projeto pronto para esse verão. Garantia de 30 dias. Para quem é meu aluno e está participando vai participar da Black Friday, está gostando, eu vou fazer 50% de desconto, tá? E a diferença é que quem é meu aluno vai poder ter esse acesso vitalício, tá? Acesso vitalício às aulas gravadas, às aulas bônus,
ao grupo do WhatsApp, tá? Vai poder aproveitar isso quantas vezes quiser. Pode ter um acesso à segunda cadeira também, tá? Pode colocar o gerente, pode colocar a esposa, tem o marido, tem alguns aí dos alunos que têm esposa e marido, vai poder colocar essa pessoa também para ter um acesso direto às aulas, para vocês trabalharem juntos, tá? Quando a gente tem alguém junto com a gente no projeto, a gente se anima mais. É muito importante, principalmente se o marido e a mulher trabalham juntos, isso fortalece, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a oferta da Black Friday que eu prometi que ia estar fazendo o lançamento hoje, tá? E esse valor é a partir de amanhã, tá? Porque para quem está aqui hoje, eu ainda vou fazer mais vou aumentar ainda mais um pouco. Se você está achando, quem vai entrar está achando que isso aqui é bom, eu ainda vou fazer mais uma coisa para vocês, tá? Quem entrar hoje, tá? E essa aqui é só para hoje mesmo, tá? É o segundo acesso, né? Que é só para quem entrar hoje. E eu vou dar mais 10% de desconto, tá? Então, estou colocando aqui, ó, o valor vai ficar 12 de 68,78 para quem fizer hoje. Se fizer à vista, fica 665, tá? Aqui já está o link, né? Eu vou pedindo para a equipe aqui colocar no chat também já o link para quem quiser fazer. Então, tem aqui o QR Code e o link, né? Quem está na internet também na live, pode clicar que já vai aparecer no link da bio agora, vai aparecer o link da oferta para vocês entrarem e fazerem a compra, tá bom? Então, essa oferta para hoje, quem for fazer hoje, esse é o valor, 30% de desconto, né? O valor vai sair de 1.178 para 665, né? Porque esse é o valor à vista, a prazo fica um pouquinho mais, né? Então, à vista está ficando 950. Então, o 30% de desconto, 665. Então, é isso o que eu quero fazer, que eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer para continuar entregando um produto de qualidade, melhorando cada vez mais, com todos os bônus, tá? É isso, pessoal. Eu vou concluir a apresentação aqui. Quem tiver dúvida, tá? Agora a gente quiser conversar um pouco mais, quiser tirar alguma dúvida, estou aqui para a gente poder conversar. Ô, Thiago, eu tenho uma dúvida. Fala, Bernardo. Posso começar? Pode. Então, é, o meu interesse, primeiro eu queria te dar parabéns, assim, sua apresentação de hoje, ela foi muito boa, mas assim, eu conheci você há pouco menos, acho que 2 meses nas redes sociais. Eu estava fora, eu voltei e é aquelas coisas que valem a pena da gente estar nas redes sociais, né? Tirando aquele tudo de coisa que a gente fica passando, mas seus relatos são muito legais, assim, e as suas histórias fazem. Eu estou nessa parte do biólogo que às vezes dificulta o trabalho, mas, poxa, as suas palavras elas encaixam assim e fazem a gente acreditar realmente. Enfim, eu acho que a conservação hoje ela vai vir dessa forma, né? Uma geração de renda também, e não só você mantendo os ambientes intocáveis. Isso não vai acontecer. E aí eu não tenho uma área, não tenho é, uma. Enfim, meu propósito não é transformar minha área numa área de visitação, porque eu nem tenho. Meu propósito é... Hoje eu trabalho com fauna, meu mestrado foi com serviços de ecossistemas culturais, que tem essa parte, né? E é uma parte que eu acho muito bacana. E meu propósito é tentar migrar e atuar profissionalmente com isso, assim. E aí eu queria saber da sua parte, assim, o curso, ele tem uma abordagem também para mim, nesse caso, que eu estou querendo fazer essa atuação até profissional, futuramente migrando para essa área. Ô, Bernardo, boa pergunta, tá? O curso, ele é direcionado principalmente para quem tem área, tá? Quem tem área tem a visão do proprietário, né? Então, ele principalmente é direcionado para quem tem área. Mas eu também desenhei o curso para quem quer trabalhar, não tem área, mas quer trabalhar na área também. Na área que eu digo assim, ou trabalhar como guia, né? Ou trabalhar como consultor fazendo projetos. Ele não é um curso de guia, né? Ele não dá a formação de condutor de visitantes, muito menos de guia da Embratur,
mas ele dá um entendimento do conceito básico, como é que, por exemplo, as pessoas que criaram as experiências de visitação pensaram nisso, quais são os elementos mais importantes. Então, isso vai te dar uma visão ampla. Por exemplo, o conceito básico, que o primeiro conceito que eu ensino nas aulas é o conceito de oportunidade turística. Quais são os elementos que, quando você entra numa trilha, por exemplo, quais são os elementos que você tem que olhar para saber se aquela experiência é boa ou não? Então, quem faz o curso começa a entender o que é importante para a experiência do visitante, né? Para que a experiência seja boa, entender o que pode gerar renda e, no seu caso também, entender como é que a gente faz para preservação, também para conservação, né? Interação com fauna é muito importante, é uma experiência muito boa, mas é muito delicado também, né? Então, por exemplo, assim, alguma das coisas que eu trago do ICMBio, né? A gente tem algumas hienes para interação com avifauna, para pesca esportiva, né? Para outros tipos de observação de animais, né? Isso já tem, por exemplo, instrumentos, né, que o ICMBio fez. E é uma coisa que os alunos têm acesso também, para entender como fazer uma experiência que encante, gere renda, mas que não cause impacto ambiental. Observação de baleias também é outro caso, né? Obrigado. Isso, por exemplo, assim, se você for trabalhar numa área de planejamento, você vai poder olhar como é que faz um projeto, como é que desenha essas experiências num formato que atenda, né? Principalmente quando trabalhar com ONGs, por exemplo, né? Elas são é muito caro para elas a preservação. Então, entender como é que faz uma experiência para as comunidades, né? Como é que trabalha com uma comunidade sem que ela cause impacto muito grande, né? Observação de botos, né? Observação de peixe-boi. Como é que você faz uma experiência dessa sem que ela tipo mude demais o comportamento daquele animal, né? Então é, tem muitos estudos nesse sentido que é importante entender também essa perspectiva para não ser só o biólogo que fala não, né? Porque às vezes só falar não você vai causar um impacto na comunidade. Ah, tá, nós não podemos fazer observação de golfinho, por exemplo, de boto, né? Que nem acontece lá em Anavilhanas. Então a gente vai matar esses botos e vamos fazer isca para pegar um tipo de peixe lá que acontece muito lá na Amazônia, né? Não tem valor econômico para eles aquele animal como observação e eles acabam usando o animal de outra forma muito pior para a conservação. Você citou o exemplo que lá no aquele passeio lá em Manaus, né? Eu fui com a minha esposa lá e aí você desce naquela plataforma e hoje tem um instrutor que na verdade é um cara da comunidade ribeirinha que fica lá com peixinho, você não pode encostar, mas tem todo um trabalho da universidade, né, e do pessoal dos órgãos ambientais para poder fazer aquele manejo da forma menos impactante. Mas se você for pensar em impacto zero, nem poderia ter. Só que, igual você falou, acho que foi no Lamparina, né? O impacto zero, na verdade, ele não traz o impacto positivo da visitação. E aí você relatou muito bem lá que às vezes uma experiência com fauna pode mudar a vida de uma pessoa. E eu acredito muito nisso. Eu acho que realmente. E aí quando você vê uma criança mesmo participando de uma experiência como essa, né? E você vê a emoção dela, é isso mesmo, né? O valor é muito maior do que qualquer dano. Nesse caso ali, né? Que era uma coisa controlada, né? E a alternativa ali é o pessoal pegando bicho, pegando cobra, manuseando o dia inteiro, que o impacto é muito maior, né? A gente chama isso de custo de oportunidade, né? Toda experiência tem impacto, mas tem experiências que causam muito mais impacto que o turismo, né? Lá, no caso, eles usam, eu não lembro qual é o nome do peixe, mas eles pegam os botos para fazer isca, eles matam, cortam os pedaços e fazem isca para pegar um outro tipo de peixe em armadilha, né? Então, muito pior para a espécie. Isso a gente vê também na floresta, né? Pessoal que remove a floresta porque precisa ter uma fonte de renda, vai colocar o gado e podia estar trabalhando com ecoturismo, né? Tiago, está me ouvindo agora? Tô. Fernando. Opa, Fernando, e aí? Eu estava com um desafiozinho técnico aqui, mas acho que vem com a idade, a geração que ainda não está 100%. Não, gostei muito, ah, boa, objetiva a sua apresentação. Me interessa, confirmou a minha ideia e que eu já tinha conversado com você.
vou querer levar à frente. E, na verdade, não é uma pergunta, é mais uma declaração. E aí, o link, eu só não consegui o link aí. Se você pudesse me mandar ele depois pelo WhatsApp, que eu estou olhando aqui. Aí, você acabou de mandar aqui, pelo que eu vi. É Pronto. porque você saiu e voltou, né? Você perdeu o histórico da. Eu caí 3 vezes, mas É, é onde eu estou. Mas tudo bem. É, mais uma vez te agradecer. Apresentação bem do tamanho que tinha que ser para esse propósito aí. E vamos continuar a conversa e ir materializando as ideias. o Fernando, isso já é um bom exemplo de que você é uma pessoa assim que tem um propósito, né? Que quem caiu e levantou 3 vezes, né? Já está assim apto a continuar. Ou não sabe mexer com tecnologia, é a outra opção. Mas não Mas desistiu. eu não desisti, não. Não, eu sou insistente. Então tá bom. Muito obrigado, Thiago. Já pegando o link aqui e vamos continuar a conversa. E mais uma vez, muito obrigado. Legal. Vamos se conhecer mais então nessa jornada, Fernanda. É, a Ótimo. Juliana, a Juliana escreveu aqui também. Gostei, também sou bióloga e também tenho interesse na consultoria, além da aplicação do escopo do curso na minha propriedade. Gostei muito da apresentação, a pergunta foi bastante oportuna. Juliana, você tem o melhor dos dois mundos, né? Você tem uma propriedade e também é bióloga e tem essa perspectiva da consultoria, tá? Hoje, esse é o formato que o ICMBio está usando nas áreas federais, tá? Então, é a maior referência, tá? Nesse curso que eu mostrei a foto, que agora no ICMBio, tinha o INEA do Rio de Janeiro estava lá também, né? Então, os institutos estaduais estão aprendendo a fazer desse formato também. Eu trabalhei com a Funatura esse ano também, fiz planos para 8 RPPNs nesse mesmo formato, tá? Eles vão ser publicados logo, está lá explicando que eles foram utilizados o método Visitação Padrão Parque Nacional, então vai ser quem aprender essa metodologia vai encontrar facilidade também, porque cada vez mais está tendo gente interessada, tá? Hoje o Sebrae também está me procurando para fazer implementação, então isso aí é uma tendência mesmo de quem um nicho de trabalho também, quem quiser trabalhar com planejamento, é uma metodologia testada já nos parques nacionais e que também já está sendo replicada em outras áreas. O Bernardo colocou aqui, Tiago, o curso tem início imediato? As datas das imersões já estão definidas? O Bernardo, o curso é acesso imediato, você entra hoje, né? E aí já tem acesso às aulas. A imersão não está com data definida, tá? Eu estou pensando fazer nesse mês ainda, até a conclusão do mês. Dependendo do número de alunos, a gente encontra uma data que seja melhor para todo mundo, tá? Então, não, eu não estou imaginando que a gente vai ter muita gente, né? Pode ver aqui, vamos ter alguns alunos do curso que já estão no curso também vão participar, mas a gente vai poder encontrar uma data aí que atenda pelo menos a maioria das pessoas, né? Quem não puder, vai ficar gravado e pode fazer também outros momentos, né? Vocês vão ver que na Hotmart tem um acesso lá para todas as aulas bônus e tem uma parte também para as oficinas, tá? Eu já fiz 2 oficinas com os alunos sobre outros temas e as oficinas ficam gravadas também disponíveis para quem quiser, oficinas de outros assuntos, né? Para quem quiser estar acessando. A imersão vai estar também disponível. Mas eu acho que a gente encontra uma data aí, não vai ser muita gente, não vai dar para ficar, vai dar para dar bastante atenção para todo mundo e a gente encontrar uma data que atenda a todos. Tiago, queria agradecer a apresentação, mandou bem demais aí, tirou os restícios de dúvidas ali que eu tinha com relação ao programa. Faz até tempo que eu estava querendo estar fazendo ali, mas por conta do corre-corre da universidade, a gente não consegue dar início. Aí eu vi nessa Black Friday aí a oportunidade de poder tá começando esse trabalho aí. Achei muito interessante também a parte que você falou do começo ali, que você se achou ali dentro ali dessa parte do contato com a natureza, que é algo também que eu tenho buscado muito dentro da minha formação como engenheiro ambiental. Eu vejo que é um nicho de mercado assim
que é pouco explorado dentro da parte de consultoria, a própria parte mesmo de consultoria ambiental. Aqui próximo da gente a gente tem algumas atividades, alguns pontos que são de visitação, que é o Pico dos Marinhos, Itaguaré, a gente que está próximo também do Itatiaia, já fiz algumas visitações e até mesmo trabalho com a universidade desses locais. E vendo o padrão Parque Nacional, assim, a gente também tendo contato da onde não tem a implementação do ecoturismo ali e tudo mais ali, a gente vê o quão importante o pessoal como um todo entender a importância de se ter algo bem organizado e bem gerido. Até convido até para você ver o trabalho nosso dentro do Instagram do grupo lá, Trilha Z no final. A gente fez um trabalho de trilhas noturnas para poder fazer o turismo com vagalumes. A gente levou um pessoal do ensino médio para poder fazer a visitação junto, algumas crianças. E é muito bacana, muito gratificante a gente poder ver esse conhecimento que a gente tem dentro da universidade, poder ser levado fora do muro das universidades. E, bom, eu espero muito estar desenvolvendo trabalho aí. Já tenho já uma propriedade em questão que fica ali em São Sebastião com um parceiro que a gente já estava fazendo algo do tipo. Ela fica ali na TRN Serra do Mar, próximo ali a São Sebastião ali. É uma área que está dentro do domínio ali do pessoal da Fundação Florestal. Mas aí, de acordo que for andando o curso, a gente vai detalhando um pouco mais. Mas aí eu vi que se encaixa bem dentro do que eu estou procurando. E é isso. Já vou fazer a compra aqui. Bola pra frente. Esperar aí para ver as aulas. Ô, Paulo, parabéns para você por essa decisão. E eu acho muito interessante o que você está falando, né? Você também tem essa perspectiva acadêmica e de propriedade. Eu tenho um aluno que ele trabalha com morcegos. Ele tem uma propriedade, ele é especialista em morcegos, ele já faz um evento na área dele há 20 anos, e a espécie dele, assim, principal, ele é especialista em morcegos, né? Isso, por exemplo, que você está falando dos vagalumes, é justamente quando eu falo do triplo perfil, essa sua experiência, que você pode criar uma experiência muito única, né? Que tem muita ligação com a sua vivência. E isso gera um encantamento, né, diferente, né? Quando a gente fala de uma coisa, a gente traz uma coisa que tem dentro, que a gente vivencia, né? Então, legal, bem-vindo aí, vamos conhecer mais e pode contar comigo aí para te apoiar ainda no projeto. Tiagão, eu que agradeço aí. Muito obrigado aí. E realizando a compra aqui. E já vou estar acessando já o material para dar uma olhada aí. Boa noite. Boa noite. Só quero explicar uma coisa, tá? Que você me falando, eu me lembrei. A calculadora e a IA, eu estou terminando de desenvolver. O acesso vai ser a partir da oficina, da imersão, tá? Então, hoje tem as aulas gravadas, tem a planilha do IAT lá em formato de planilha e as aulas que foram ao vivo, que foram gravadas. Agora, a calculadora e a IA, eu vou fornecer uns dias antes da imersão, tá? Estou concluindo a programação delas. Tiago, boa noite. Posso tirar minha dúvida? Eduardo Claro. aqui. Opa, Eduardo, tudo bom? Agora meu filho já está dormindo. Boa noite, turma, e boa noite a todo mundo que está presente. Bom, eu lá no comecinho comentei contigo, né, que tô em transição profissional, tô terminando minha formação em gestão ambiental e eu sou da área de comunicação e marketing e vejo que para eu poder portar os meus conhecimentos da área de comunicação e marketing para a gestão ambiental, eu preciso ter na minha malinha de ferramentas para poder apresentar para os meus clientes, né, ferramentas diferentes da que eu uso no mercado tradicional para produtos tradicionais. E, e quando você começa a comentar
e a gente vai ter acesso a ferramentas como a planilha IAT e essas outras coisas, a minha dúvida ficou exatamente no sentido de que, assim, se eu, a partir do momento que eu fizer a compra do curso, se eu posso utilizar essa planilha para vários clientes diferentes. Se eu quiser pegar uma RPPN aqui, minha vizinha, colar, bato na porta e falar, quer fazer um trabalho? Pegar e colocar a RPPN dele na ferramenta, fazer o cálculo e apresentar o relatório. E aí posso bater na RPPN do lado e fazer de novo, ou isso está fixo a um único projeto agora? E a pergunta seria com relação, uma segunda pergunta seria com relação ao segundo acesso. Vamos imaginar nessa RPPN que eu vou oferecer a primeira vez a prestação de serviços, se eu poderia fornecer esse segundo acesso para o proprietário dessa RPPN, para a gente trabalhar junto num projeto que eu possa vir a desenvolver para ele, ou se não é esse se não é dessa forma que deve ser usado esse segundo acesso. Eu queria entender um pouquinho melhor essa bonificação. Tá, legal. Pergunta importante, tá, Eduardo? Essa metodologia eu criei, tá? Eu sou autor dela, mas ela já está sendo utilizada pelo ICMBio, ela está disponível, tá? Então, você vai poder usar essas ferramentas, inclusive a calculadora, a IA, para fazer os seus projetos de consultoria, tá? E quero dizer para você que você é um colega meu, tá? Que eu vim da comunicação também, depois que eu fui para a ecologia, e hoje eu estou aproveitando todas essas ferramentas que eu tenho na minha caixinha para fazer esse curso em formato virtual, né? Então, a partir do momento que você tiver acesso ao curso, essas ferramentas você pode estar utilizando nos seus projetos. Mais na frente, tá? Eu estou começando agora, mas mais na frente, esse curso ele vai virar uma especialização no formato reconhecido pelo MEC, tá? Então, o que vocês vão estar tendo acesso aqui hoje por esse valor vai mudar isso aí, tá? Mais na frente vai ser uma especialização com certificação, tá? Mas com um valor bem mais elevado. Eu já estou olhando como é que faz isso, mas ainda não é nesse momento, né? Que eu ainda estou é um passo de cada vez, senão a gente não dá conta, né? Mas é uma formação mesmo para quem for trabalhar na área e ter condição. Você vai ver que você pode mostrar os planejamentos do próprio ICMBio para a pessoa, se for na RPPN, eu te dou apoio para isso, que é uma ferramenta que está sendo aplicada nos parques nacionais, né? Iguaçu, eu fiz essa mesma implementação no Iguaçu, em outras unidades aí que tem no Rio de Janeiro também, tá? No Floresta Nacional de São Francisco, foi implementada agora em Ubajara, Parque Nacional de Ubajara, e tem uma dezena aí de unidades aí, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, tá? Estão utilizando essa mesma metodologia. Então, isso vai te fortalecer nessa sua caixinha de ferramentas. Primeira pergunta, né? Segunda pergunta, Uhum. você pode convidar uma pessoa, tá, para estar com você, só que é no mesmo projeto, tá? Porque senão aí não é justo, tá? Se a pessoa, você for fazer um projeto, a pessoa outro, né? Aí estariam dando um jeitinho, né? Mas se for para fazer o mesmo projeto, sem problema, você pode convidar uma pessoa e vocês trabalharem junto no projeto delas, que eu te dou apoio em um projeto, né? Te dou assim, ó. Mas depois disso, durante um ano, você pode estar aproveitando o grupo de WhatsApp, estar aproveitando o WhatsApp comigo para ir tirando dúvidas, né? Quem sabe mais na frente a gente até trabalha junto, né? Quem sabe eu pego um projeto, você pega um projeto e a gente vai trabalhar junto até. Tá. A minha dúvida, ela vem, assim, até aproveitando que não sei se a gente tem esse tempo, mas vou contar uma historinha. Esse final de semana eu estive numa RPPN fazendo uma visita, é, é, fiquei hospedado lá, conheci o projeto de um casal, fiquei amigo deles, e durante um jantar ali que a gente estava conversando, eu vi a dificuldade desse casal em fazer toda a gestão da RPPN deles, cuidando da recuperação da área que eles estão fazendo, né? Então, assim, no tempo livre à noite, eles estavam lá fazendo o site, cuidando de divulgação, de Instagram tudo aquilo que envolve você todo o trabalho que envolve você fazer para que a RPPN, né, tipo alavanque, né, como eles querem que tenha visitação. E aí eu contando da minha expertise, ele propôs, ele falou, pô, Eduardo, você não quer fazer para mim, então, isso que eu não estou conseguindo fazer? Eu falei para ele, olha, eu tenho interesse, porque eu preciso de portfólio, eu preciso trabalhar em algum lugar para que para que eu seja conhecido, e,
então ele abriu as portas da propriedade dele para que eu ajude ele, para que a gente faça uma troca de serviços ali. E aí, coincidentemente, hoje eu vi a oportunidade de participar da live via Black Friday e aí veio na minha cabeça. Falei, bom, então se eu entrar para tentar alavancar a visitação da RPPN dele e eu quiser oferecer um segundo acesso para ele trabalhar, para a gente trabalhar em conjunto neste projeto, eu entendo que eu não estaria infringindo nenhuma regra do seu produto, é isso? Não, e inclusive você pode até combinar com ele um valor e você vai acabar fazendo pagando o próprio seu acesso ao curso com o projeto que você está entregando para ele. Então, você vai acabar ainda saindo no lucro ainda. Pode. E te dou apoio para você ver como é que eu fiz, porque esses planejamentos das RPPNs, eles não estão publicados ainda, tá? Eles não estão no minha biblioteca, porque eu estou esperando a Funatura e os proprietários publicarem para virar um documento público. Mas eu te dou acesso, tá? Privado, para você ver o formato e fazer no mesmo formato, tá? Perfeito. Tá bom, e aí, então, só para também ver se eu entendi direito, então, o link de hoje tem esse preço especial de 12 de 6878, que é para hoje, se entrar hoje. E se entrar amanhã, porque na verdade eu tenho uma reunião com eles amanhã, a gente marcou já uma reunião prévia para a gente conversar alguma coisa. Então, eu acho que talvez para mim o tempo para tomar a decisão entre entrar agora no curso ou não precisaria de um tempinho a mais. Aí o que que eu perco se eu entrar hoje ou entrar amanhã? É isso que eu queria também entender. Hoje você tem 30%, a partir de amanhã 20% de desconto e o segundo acesso. É para hoje. Essa daí. É para hoje. Beleza. Aí você vai ter que avaliar o risco, o retorno aí dessa oportunidade. Está respondido as minhas dúvidas. Obrigado, Thiago. Tá, eu só vou confirmar, eu não sei se na configuração, vou ver com a equipe aqui, se quando vocês fizerem a compra, se já vai dar o acesso ao segundo, vai aparecer a opção do segundo acesso. Se não aparecer, tá, vocês mandam mensagem no WhatsApp e a gente resolve isso, tá? É tranquilo, tá bom? Só para que eu estou me lembrando aqui, porque é tanta configuraçãozinha, né, que às vezes pode ficar isso não aparecer na hora que vocês fizerem a compra hoje. Uhum. Uhum. O Bernardo escreveu mais uma coisa aqui. E como funciona esse segundo acesso para a inscrição até hoje? Não entendi muito bem ainda, mas já me inscrevi. Aí, Bernardo, é isso aí. Então, eu não sei até se você já escreveu, se apareceu, mas você pode colocar uma outra pessoa, tá? Para fazer com você. Se você é consultor, você pode dar acesso a alguma pessoa da sua família para poder assistir às aulas também, junto, conhecer, né? E fazer o projeto junto. Eu só não estou assim dando acesso para que duas pessoas que não têm nada a ver vão fazer dois projetos diferentes, né? Porque aí já não é uma segunda cadeira para o mesmo projeto, né? Pessoas que pegaram e dividiram pelo meio o valor, né? E eu já estou dando 30% de desconto hoje. Mas se você tem alguém que você conhece, que você quer chamar para aprender junto com você, fazer o projeto com você, você vai ter acesso à segunda cadeira. Pode, se não apareceu, a gente refaz, vou arrumar o jeito para você incluir a segunda pessoa e essa segunda pessoa ela vai ter um acesso independente, tá? Do seu. Ela vai ter o login dela, a senha dela para entrar no curso também. No WhatsApp, em vai ter acesso a todos o que está no curso e os bônus. Oi, Saba. O acesso é vitalício para quem já é aluno, tá? Para quem já é aluno, o acesso é vitalício, porque tem alunos meus que compraram mês passado, tá? Então, eu estou fazendo essa oferta para eles. Para quem não é aluno, a oferta é de um ano, acesso de um ano, tá? Todos os materiais do curso e os bônus, tá? É essa a pergunta? É possível você, assim, eu vou te dar assistência na imersão com um projeto.
tá? Durante a imersão, eu vou te dar assistência com um projeto. Mas durante o ano, tá? Se você estiver trabalhando em mais de um projeto, você pode colocar no grupo. Os alunos, eles gostam de olhar outros projetos e fazer comentários. Eu também te dou retorno, tá? Alguma coisa pontual que você tenha dúvida nos projetos que você estiver elaborando. Se você trabalha com projetos, você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, a gente vai conversando, eu vou tirando suas dúvidas e também dando alguns aconselhamentos, tá? Eu não falei aqui, mas vocês vão ver quando vocês fizerem a compra, vai ter um upsell também, tá? Que a gente chama de upsell para quem quiser ter reuniões comigo privadas, tá? Então vai ter uma oportunidade lá para quem quiser e ver que tem valor também, poder marcar reunião comigo privada de 1 hora. Eu vou avaliar o seu projeto mesmo, só o seu projeto. A gente vai definir estratégias juntos e depois eu vou fazer um relatório, tá? Vocês vão ver lá, vai ter na oportunidade de 2 reuniões. Tá? Uma, eu estou propondo assim para quem quer, logo depois da imersão, ter uma reunião comigo, apresentar o projeto e a gente ver nos detalhes o que pode melhorar. Tá? E mais na frente, quiser fazer mais uma reunião, depois que já viu, testou alguma coisa, marcar uma segunda reunião. Tá? Eu já fiz algumas dessas com alguns alunos e eles gostaram bastante. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal que está na live. Quem quiser, estou no Zoom aqui, quiser tirar alguma dúvida, tá? Fica à vontade. Quem comprou aí, dá um joinha aí para eu saber aí no grupo aqui, para a gente pra eu ficar feliz aqui, que a gente gastei um pouco de tutano aqui para preparar essa oferta com muito carinho aí para vocês. Fernando, Paulo, bacana. A partir de amanhã já coloco vocês no grupo do WhatsApp também, tá? Para vocês conhecerem os outros alunos. E a nossa próxima aula ao vivo, tá? Vai ser com uma pessoa especialista em análise econômica financeira para empreendimentos como hospedagem. Então, quem é interessado nessa parte também, quem vai trabalhar nessa parte da operação, vamos ter uma aula dedicada a isso aí. Depois vamos ter uma aula de trilhas e uma aula de segurança. Tá? São as próximas aulas que estão previstas aí como aulas ao vivo, tá? Tem muita demanda de trilha. Eu também sou da Rede Brasileira de Trilhas, aí eu sei que tem gente aí que também que a gente se conheceu. Estou implementando alguns projetos e também tenho bastante informação para manejo de trilha, né? Posso dar apoio para vocês e sinalização, tanto para fazer projetos grandes quanto para fazer faça você mesmo. No meu Instagram vocês podem ver aí que eu pintando placa, fazendo sinalização. Saba, as datas da imersão não tem ainda, tá? Eu estou dizendo aqui, como eu estou vendo que não é um grupo grande, então assim que os alunos entrarem, a gente define uma data juntos, tá? Minha expectativa é até o final do mês, provavelmente na última semana do mês, se todos puderem, na derradeira semana do mês. Se não, a gente vê um jeito para atender a maioria, pelo menos, tá? Se não for eu quero atender todos, conseguir uma data para todos, mas a gente vai fazer isso. Vou procurar ouvir vocês também para a gente encontrar essa data, tá? Bernardo, Tiago, as aulas ao vivo que já ocorreram estão gravadas e disponibilizadas? Sim. Essas 4 aulas que já ocorreram estão disponibilizadas, tá? Vocês vão ver a aula e depois vocês vão conhecer os alunos que já estão nas aulas também, a aula ela fica disponibilizada direto, tá? Todas as aulas têm PDF da aula, tá? Então elas têm um PDF e tem material de apoio. Então, quando eu fiz uma aula de interpretação ambiental, depois eu disponibilizei uma série de materiais para quem quer aprofundar no assunto. Certificação também. Certificação eu trouxe uma pessoa especialista que é auditora da Green Key para falar com os alunos. Então eu trouxe uma pessoa que está trabalhando com auditoria para poder dar aula de certificação.
Tiago, uma dúvida, por favor, que me veio na cabeça agora. Essas aulas elas vão acontecer à noite, num final de semana, de dia? Já existe, obviamente você falou, não tem a data, mas o que se encaixa melhor na tua rotina, assim, o que que a gente pode esperar delas? É num sábado, num domingo, segundas e quartas à noite, ou terças e quintas à noite? Como que você já enxerga isso? Ó, as aulas ao vivo, geralmente são terça-noite, tá? 20 horas. Tá. É, Terças, porque 20 horas. geralmente o pessoal trabalha, né? A maioria trabalha, então, e inclusive quem trabalha com turismo trabalha mais no fim de semana, né? Então, eu faço na terça-noite para as pessoas. Segunda, o pessoal está se recuperando ainda do fim de semana, né? Terça é o dia mais melhor. A imersão, tá? Ao contrário, a imersão vai ser o dia todo. Então aí é realmente assim, é uma reunião de trabalho, tá? Por isso que eu estou deixando o dia todo, porque a gente vai fazer de manhã, por exemplo, a caracterização no primeiro dia, à tarde vamos fazer o cálculo do IAT. Na manhã do dia seguinte, vamos definir o triplo perfil. Vocês vão definir, cada um de vocês vai fazer o triplo perfil. E no segundo dia à tarde, já espacializar utilizando o Rovuc. Então, já quem quiser já até assistir as aulas antes gravadas para entender como é que funciona, mas na imersão vai chegar já para fazer mesmo. Quem quiser também, mas eu não vou estar explicando, tá, os conceitos teóricos. A gente vou dar uma breve introdução e a gente é mão na massa mesmo, tá? No dia da imersão. Bom, perfeito. E uma outra coisa, o segundo acesso é só a plataforma do Hotmart. Não estamos falando do grupo de WhatsApp, nem das aulas ao vivo, nem nada disso. É só para assistir o que está gravado, é isso? Não, segundo acesso para tudo também que o primeiro acesso tem direito. Grupo do WhatsApp, aulas ao vivo, a imersão Perfeito. também, tá? Beleza, obrigado. Tô bem bonzinho. Eu quero assim multiplicar, tá? Mais que a mensagem chegue em mais pessoas e inclusive mais na frente a gente trabalha, quem quer trabalhar com consultoria, a gente trabalhar junto mesmo, tá? Ter pessoas que a gente podendo até desenvolvendo e trocando experiências, né? O Brasilzão aí é bem grande. Boa noite, Eduardo. Valeu. Saba, que bom que tá fazendo a sua inscrição. Sabe a decisão. Gabriel Brito, bem-vindo aí também na live. Quem está no Instagram, tem um link, tá? Para quem quiser conhecer já a oferta da Black Friday, na bio vocês vão encontrar o link para poder entrar na oferta, tá? Só hoje tem 30% de desconto e o segundo acesso, tá? A partir de amanhã é 20% e não tem o segundo acesso. Que bom, Saba. Juntou a fome e a vontade de comer. Quero conhecer você melhor aí, vamos se conhecer aí pelo WhatsApp, pelas aulas ao vivo, pelos encontros. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Então, se vocês vão ver que na página também tem o acesso ao meu WhatsApp. Vocês clicando lá, vai direto para o meu WhatsApp. Tiverem alguma pergunta, pode me mandar, que eu vou estar respondendo. Ainda vou ficar trabalhando aqui hoje, que eu tenho que montar a apresentação para amanhã sobre patrimônio mundial, que eu vou ter uma reunião lá com a Unesco, o Ministério do Turismo e do Meio Ambiente. Aí eu tenho que apresentar 10 da manhã. Então, eu não vou ficar trabalhando aqui. Até meia-noite vocês podem me mandar mensagem aí, qualquer dúvida, tá bom?
Bernardo, eu que agradeço a todos vocês aí que tiveram presentes. Gabriel, Brito, oportunidade aberta hoje, é isso aí. Ser grato à equipe aí, o Baruch e o Rafael também, que vem trabalhando junto para a gente poder montar essa oferta. E continuo à disposição, então. Um grande abraço a todos. Opa, Saba, muito bem, você é uma pessoa que sabe o que quer. É isso aí. Valeu. Bernardo, vamos conhecer mais aí e quero ver esses projetos acontecendo, para mim vai ser uma alegria. E aqui está o meu camarada aqui, ó, o Eduardo botou o filho dele para dormir, o meu está aqui ainda, vou ter que botar ele para dormir ainda. Tá pegando na minha cama. Espera aí que eu vou lá, tá bom. Já pegou 6 vezes esse menino. Gente, então, valeu, grato aí para todos, um grande abraço.